sábado. Título da lição, verso. Reforma, vontade de crescer e mudar. Ok. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-nos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá. Tiago 4, verso 5. E antes da gente discutir o texto, vamos para os objetivos da lição. O que a gente deveria ter aprendido essa semana, sentido e praticado como resultado da lição dessa semana. Devemos conhecer o conhecimento. Comparar as atitudes dos discípulos antes da cruz e depois do Pentecostes. Identificar as mudanças que ocorreram. Considerar o papel da escolha e do poder do Espírito Santo. Definir o papel da fé no reavivamento e reforma. E destacar a importância da vontade de mudar. Ok, então os objetivos de conhecimento dessa semana, a gente tem um pacotinho de coisas aí, um bocado de coisas para ter aprendido. O primeiro objetivo tem a ver com o processo de comparação. Então, quais eram as atitudes dos discípulos antes da cruz e depois do Pentecostes, para entender qual foi a transformação que aconteceu com eles ao longo da convivência com Cristo, assistindo o fenômeno cruz e depois resolvendo as suas contas antes da questão do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. O segundo objetivo de conhecimento era identificar ou encontrar nessas experiências dos discípulos que mudanças ocorreram com cada um deles ou ao longo do contexto da vida deles. Terceiro, é prestar atenção ou considerar o papel da escolha e do poder do Espírito Santo definir o papel da fé no reavivamento e reforma. Então, o terceiro objetivo de conhecimento tem a ver com o fato de que todo o processo de reavivamento e reforma implica no livre-arbítrio, implica em escolhas. Não existe reforma que não nasça de uma escolha, de uma decisão humana, de uma aceitação humana de um processo de mudança. E aí o final desse pacote, vamos definir o papel da fé no reavivamento e reforma, destacando a importância da vontade de mudar. Então, tem um papel humano no processo da reforma que se alia ao papel divino no processo de transformação, para que a transformação de fato ocorra. Então, uma série aí de objetivos para a gente percorrer, olhando para essas histórias que a lição resgatou da vida dos discípulos e alguns outros aspectos levantados na lição dessa semana. Teria um sentimento resultante disso, que a gente deveria ter sentido ao perceber esses aspectos que envolviam as mudanças dos discípulos. Identificar-se com a batalha espiritual que os discípulos enfrentaram antes do Pentecostes e desenvolver o desejo de vencer por meio do poder do Espírito Santo. Contemplar a transformação que aconteceu na vida dos discípulos como um modelo para a sua vida. Então, o sentimento resultante é o de empatia com o processo e, ao mesmo tempo, de viver esse mesmo processo na nossa vida. E isso nos leva a uma prática. Que prática é essa? Apegar-se pela fé ao poder do Espírito Santo e decidir entregar a vida totalmente a Ele. Ok. Resultado prático? Repetir a história. Ou seja, replicar a história dos discípulos na nossa própria vida. Posto isso, vamos ao verso. O verso é um verso interessante, esse verso de Tiago, principalmente porque Tiago surge num contexto, enquanto a apresentação de texto, que contrasta com um monte de coisas, pelo menos na primeira leitura rápida que você faz, ele contrasta com uma porção de coisas expostas nas cartas paulinas. Enquanto você parece ter um desenho sendo construído nos evangelhos e nas cartas de Paulo, exaltando a graça, exaltando a justiça que vem da fé, de repente chega Tiago e começa a colocar toda a questão da competência humana ou esforço humano aliado àquilo tudo que foi discutido antes. Então, Tiago é um contraponto interessante para esse momento de virada na lição da escola sabatina, onde a gente sai das discussões de reavivamento e entra nas discussões mais peculiares ao processo de reforma. Como é que o verso está estruturado? Algumas coisas interessantes aí. Primeiro, antes, que é como começa o verso, alguma coisa tem que acontecer primeiro. Ele dá a maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos. Então, tem um processo que antecede uma porção de coisas que deverão ocorrer. E esse processo que antecede uma porção de coisas que tem que ocorrer é, de fato, a graça. Fomos salvos dessa forma. Deus nos resgata dessa maneira. A graça nos atinge, essa graça nos constrange, essa graça nos move em direção a Cristo, porque aceitamos o seu amor, e porque ela nos move nessa direção, nós descobrimos Cristo. Nós entendemos Cristo. Nós vemos Cristo. Esse processo é inicial. Então,
ponto de partida de todo o fenômeno de conversão. Ninguém se converte a não ser que seja pela graça suprema de Cristo, pela apreciação de Cristo por nós quando éramos ainda pecadores. Esse é o fenômeno de base. Mas diz assim, na sequência, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, a graça que abarca todos tem uma segunda fase dela. Essa segunda fase se materializa em poder. E o poder só se manifesta naqueles que tiverem as características daqueles que de fato aceitaram a graça. Foram movidos por essa graça na direção de Deus. Portanto, não haverá poder para um grupo de pessoas, que está listado aqui, na estrutura desse verso, os soberbos. Aqueles que acham que não precisam de nada. Então, o contexto da graça é que ela nos leva a um Cristo que mostra o que é a perfeição, o que é a santidade e o que é o Cristo. Ao nos depararmos com isso, tem uma comparação que acontece inevitavelmente. O Cristo perfeito e a nossa imperfeição. Essa comparação resulta em uma escolha que eu tenho que fazer, uma postura que eu tenho que tomar. E essa postura é humildade e aceitação de que essa graça supre a minha deficiência e me perdoa de todos os pecados, e eu reconheço esses pecados e desejo mudá-los, desejo modificá-los. Essa postura é a postura dos humildes listados no texto. Porém, tem aqueles que se deparam com Cristo, se apaixonam pela graça de Cristo, mas não querem assumir que estejam diferentes do Cristo. E, portanto, não assumem seus pecados e não se humilham diante de Deus e, portanto, não podem ser recebedores da graça. E por isso é que o texto vai nos pontuar. Ele resiste. Deus resiste aos soberbos. A sequência do texto é sujeição. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Que é o final da história. Se eu encontrei Cristo, aceitei Cristo como meu salvador pessoal, entendo a graça maravilhosa que me leva a essa condição, aceito o seu perdão, reconheço o meu pecado e desejo modificar isso. O que eu preciso fazer? Eu preciso me sujeitar a esse Cristo que me dá poder. Pautar a minha vida a partir da vontade desse Cristo. E essa sujeição é uma escolha, é uma decisão pessoal em reconhecimento àquilo que o pecado fez em nós. Essa sujeição implica em um processo de resistência. Há uma questão de base aqui nessa resistência que é o grande ponto, talvez crucial, da questão da salvação pelas obras ou da salvação pela fé. O texto me diz para resistir quem? Ao diabo. O texto não me coloca em condições de lutar com ele. O texto me coloca em condições de fazer o quê? Resistir a ele. O que implica resistir a ele? E essa é a grande questão. Implica resistir a ele e correr para quem? Se eu tentar resistir o diabo na confrontação ao diabo, tantas quantas vezes eu tentar, tantas vou perder. Esse foi o erro de Eva, esse foi o pressuposto do pecado de Adão, que é, em vez de correr para Cristo, enfrentaram o problema sozinhos. Então, esse é um problema desse verso. Muita gente às vezes lê esse verso numa tentativa de entender o que está por trás da história desse verso e esquece da palavra que começou o verso. Qual é a palavra que começou o verso? Sujeitai-vos. Sujeitai-vos é a palavra. Portanto, qual é a maneira de resistir o diabo? Sujeitai-vos. Qual é a forma de vencer as tentações? Sujeitai-vos. Essa é a resistência que provoca no diabo a fuga. Porque o diabo não enfrenta Cristo, não enfrenta Deus, mas enfrenta a gente. Essa é a questão que está por trás da história. Nesse contexto vem a definição que abre a lição, e é uma definição bem interessante, de reavivamento e reforma. Eu vou começar por ela. A lição dessa semana, particularmente, é uma lição de textos. Ela não é tanto uma lição de exposição ou de diálogo sobre a história, mas é uma lição crucial em textos. E, aliás, assim, lição de casa, já que eu já lição de casa, né? Desde ontem. O pastor Diogo deu lição de casa, o pastor Gomes deu lição de casa, eu vou dar também. A lição de casa é reler todos os textos do Espírito e Profecia da lição dessa semana. Os comentários de animais. Se você não tiver acesso, entra na internet, lá tem no site da CPB, entra lá lições Escola Sabatina, tem os comentários de animais da lição dessa semana. Esses comentários são fantásticos. É uma lição de fato de textos. Uma lição de resgate de textos e conceitos muito preciosos para essa semana.
primeiro deles já está de cara na introdução da lição. Diz assim: o que é reavivamento? É simplesmente um despertar dos mais profundos anseios espirituais. Então, qual é o conceito real de reavivamento? Estudamos aí todas as lições anteriores, a exceção da última, mas todas as anteriores, exaltando essa questão, ou trazendo à discussão essa questão, que é reavivamento de fato. E aqui tem uma definição que é simples, objetiva, mas absolutamente crucial. Então, reavivamento implica numa coisa profunda. Essa coisa profunda é um desejo bastante profundo, bastante arraigado, bastante enraizado, que é despertado na direção do quê? Daquilo que é espiritual. Então, é uma mudança de perspectiva mental. Muda a lógica da mente humana. Aquilo para o qual a mente humana olha como sendo prioritário. Muda isso. Essa é a mudança principal produzida pelo reavivamento. É uma intensificação dos nossos desejos espirituais quando o nosso coração é atraído para mais perto de Deus pela influência do Espírito Santo. Portanto, tudo aquilo que eu busco muda. Tudo aquilo que eu vejo muda de matiz, muda de tom ou muda de direção. Isso é o que o reavivamento produz como essência do seu processo. Ele não implica que não tivemos uma experiência anterior com Jesus. Isso é uma coisa curiosa nessa lição. Eu posso ter tido várias ou uma experiência com Jesus em algum ponto da história de vida. O reavivamento não implica que eu não tenha tido isso. O reavivamento implica que eu tenha tido isso, inclusive. E ele faz o quê? Reativa aquilo que virou rotina. Conhecemos Cristo, alguns ontem, outros há um tempinho atrás. A questão do reavivamento é o quê? É quando uma coisa provoca essa distinção de modelo. A rotina nos fez viver um processo, mesmo que de convivência com Deus, vindo da igreja, etc. Mas ela nos fez viver um processo de amortização, quase como depreciação em contabilidade. Você vai perdendo um pouquinho a cada dia. O que é o reavivamento? É um retorno ao primeiro amor. Igreja de Éfeso. Estudamos isso umas lições para trás. O que é reforma? Qual é a questão que envolve a reforma? A reforma nos chama para crescer e mudar. Por quê? O processo de amortização ou depreciação fez o quê com a nossa história de crescimento? Reduziu. Até cair numa rotina basal. O que é a reforma? A reforma é um despertamento que vem do reavivamento. Ou seja, eu volto a encontrar esse Cristo de novo e eu vejo a distância que eu estou dele. No sentido de a perfeição versus a minha condição. E isso reativa em nós o desejo de ser semelhantes a Cristo. E ser semelhantes a Cristo implica em reforma. O que é essa reforma? Ela nos apela a ir além do status quo, ou seja, do estado natural das coisas, da estabilidade em que estamos. Para que direção? Além do status quo espiritual. Portanto, a reforma, em primeira instância, é de caráter espiritual. Todos os aspectos orbitais da reforma, físico, mente, conhecimento, todos os aspectos orbitais da reforma estão para um fim. Qual fim é esse? Espiritual. Nenhum desses aspectos orbitais é fim em si mesmo. Nem reforma de saúde, nem reforma mental, nem reforma de conhecimento. Nada disso é um fim em si mesmo. Todos esses itens estão para quê? Para abrir espaço para a maior profundidade da compreensão do que é a convivência com Deus, do que é a mente de Deus para nós, do que é a vontade de Deus para nós. O caráter espiritual. Todas essas coisas orbitais da reforma são as que nos atrapalham a um contato profundo com Deus. Por isso elas precisam ser reformadas. Elas são pequenos muros, pequenas pedras, pequenos arbustos que são postos no caminho e impedem um contato mais profundo e direto com Deus. Atrapalham a visão, atrapalham o acesso, atrapalham essas coisas. Então a reforma tem a ver com isso. Como é que termina a definição? Convida-nos a reexaminar nossa vida à luz do quê? Dos valores bíblicos. Então a primeira parte, que é o reavivamento, me levou para quê? Um desejo profundo, uma sede de Deus. A busca pela sua palavra, a busca pelo conhecimento e pela convivência com Deus. O que a reforma faz? Ela começa a buscar esses elementos que eu estou descobrindo no reavivamento, na minha comunhão com Deus, e traz para onde? Os aspectos práticos da minha vida. E eu começo a perceber quais são as coisas que precisam mudar à luz desses valores. E, portanto, as minhas perguntas mudam. É o que eu falava no sermão do sábado passado. As perguntas nossas têm que mudar. Eu não tenho que perguntar para Deus o que eu posso ou não posso fazer. Isso já estava no reavivamento? Por que eu estou perguntando?
O que eu tenho que perguntar para Deus é o que Ele quer que eu faça. O olhar é esse. Ou seja, eu já não estou mais olhando para o regime de exceção, eu estou olhando para o regime de crescimento. Eu não estou mais olhando para descobrir as brechas naquilo que eu posso fazer sem a coordenação de Deus. Porque eu já não quero viver sem a coordenação de Deus. O indicativo de que houve reavivamento é esse. É de que a pergunta que você faz para Deus é essa: o que o Senhor quer que eu faça? Não é o que eu posso fazer fora da sua vista. Não é regime de exceção, é regime de crescimento. Como é que termina a definição? Então, convida-nos a examinar a nossa vida à luz dos valores bíblicos e permitir que o Espírito Santo nos capacite a fazer as mudanças necessárias para viver em obediência à vontade de Deus. Então, se alguma mudança não está acontecendo, ou se você não está conseguindo alguma mudança, pode ter certeza, ela não acontece por causa dos seus vícios ou por causa dos seus problemas. Ela acontece por causa de um único vício nosso, que é o vício de não permitir que Deus nos dê força para executar a mudança. Ela não está ligada aos nossos hábitos. Ela não está atrelada o impeditivo da reforma não está atrelado aos nossos hábitos. Está atrelado a um hábito. É o hábito de nos submeter à vontade de Deus. É o sujeitar-nos do texto que abriu isso. Diga. Ainda nesse comentário, e dando eco aí ao verso inicial, ao verso para memorizar que você falou, no meu trabalho diário, eu estou editando uma série de palestras do livro de Hebreus. E eu não tenho os versos ainda, as citações aqui na cabeça, mas prometo a sala, se quiser, trazer. Mas eu tenho aprendido que a gente, de uma forma geral, a gente tem assim a naturalidade de ouvir a palavra graça como só justificação. E existem várias citações da Bíblia do Espírito de Profecia de forma clara, dizendo que a graça também é poder para resistir ao diabo. E a gente fica assim, a graça é só aquilo que Deus... Não. Junto com esse presente, tem poder. E a gente despreza esse poder. Então é muito interessante, eu prometo trazer para comentar com vocês, mas está ligado à palavra e citações, é muito interessante. O grande problema desse descolamento entre graça e poder é exatamente o que está no meio dos dois. A parte de graça como justificação, ela nos atinge como um processo de um presente daquilo que eu não tinha, que Deus fez por mim. No meio do caminho entre a graça e o poder, o que acontece? É a minha resposta ao presente. Se a minha resposta ao presente é eu quero o presente, mas não quero quem me deu o presente, o poder não vem. Ou não quero abrir o presente. O que seria pior, que é a não aceitação do presente mesmo. Mas o grande problema é que no meio do caminho entre os dois tem isso. Eu preciso aceitar que esse presente vem com um pacote agregado, que é o Senhor do presente. E é o Senhor do presente que tem o poder. Não é o presente. O poder não está no presente. O presente, quando eu abro, eu descubro o que? A minha culpa se foi jogada para ele. Portanto, o peso da minha estrutura aliviou. E agora, nessas condições, qual é a minha resposta? Eu quero que o Senhor, a partir de agora, coordene para que o peso não volte a acumular. Ou eu não quero que o Senhor volte. Está legal aqui sem o peso, eu vou começar a andar de novo. E aí começa a acumular. Lá na frente eu vou descobrir que pesou outra vez. E aí das duas, uma. Ou eu busco a graça outra vez, ou eu estou morto. Então, o problema é esse. É que no meio do caminho tem uma resposta que eu preciso dar a Esse caminho foi esse que abriu, né? O caminho que ele abriu através do seu véu. Por isso que o verso começou antes. Antes o quê? Graça. Durante o quê? Poder. Mas para que haja poder, o que precisa? Sujeitar-vos. Esse é o nome. Deus não pede sujeição enquanto eu estou debaixo de todo o peso que o pecado e a culpa me inferiu. Ou seja, Deus não chega para mim quando eu estou com o pecado nas minhas costas e fala: mais um peso sobre você, faz isso. Não, ele não chega assim. O que ele chega? Ele tira a tralha e diz: ok, deixa a tralha comigo. A tralha é a culpa, todos os agregados que o pecado impôs de culpabilidade humana. Deixa comigo isso, eu assumo. Agora eu te coloco de pé outra vez, em condição de viver. Vai e não peques mais. Mas depois que eu já estou sem o pacote de peso em cima. Agora o problema é se eu quero ir. Esse quero ir é uma questão minha. Eu tenho que respeitar aquele ir para o caminho que ele ficou. Diga. Finalizando segunda, tem um tópico que fala: a graça é oferecida livremente com a presença de Cristo no pensamento e no coração.
Você está onde só para me achar? Qual parte? Qual parágrafo? Depois da pergunta, qual parágrafo? 6, na linha 6, 7 do segundo parágrafo. Ok, Depois da pergunta. perfeito. Eu aceitar a graça, é esse texto? Isso. Eu aceitar a graça que lhe é oferecida, livremente, a presença de Cristo no pensamento e no coração, e dar a firmeza de propósito, para desembaraçar-se de todo o peso do pecado, a fim de que o coração seja tomado de toda a plenitude do seu amor. É o texto que eu acabei de relatar na questão conceitual. Mas tem um problema. Isso me leva ao quê? Que é o próximo texto depois desse. Ao que me leva? A reforma ocorre quando? Quando cooperamos com Deus, optando por entregar a Ele tudo que o Espírito Santo aponta como não estando em harmonia com Sua vontade. a graça me leva ao quê? Sujeição. A graça me leva à sujeição. Que me leva ao quê? A uma reforma. A uma mudança naquilo que precisa mudar. Ele diz o seguinte: diz, a menos que façamos essas escolhas, às vezes muito dolorosas, as positivas mudanças espirituais não acontecerão. Ou seja, não muda a menos que eu faça as minhas escolhas, que eu decida, que eu quero. E aí, na carona disso, só para fechar já comentou esse texto, o próximo diz o quê? Deus não removerá pela força os pensamentos egoístas de nossa mente. Não arrebandará misteriosamente os hábitos prejudiciais. Ou seja, Deus não está nos dedos e os nossos hábitos se vão. Deus não faz um passe de mágica e nossa má índole se desfaz. Qual é o processo? Qual é o processo? Ele nos convence do pecado e do que é certo. É o papel do Espírito Santo inicial. Convencerá o mundo dos seus pecados. Na carona do convencimento dos seus pecados, o que o Espírito Santo nos faz? Nos aponta para a justiça. E no pacote disso, o que ele nos mostra? Que aquele que aceita a justiça de Cristo passa pelo juízo como vindicação, como resgate. Porém, aquele que rejeita a justiça de Cristo passa pelo juízo de que jeito? Condenado. Então, esse é o trabalho do Espírito Santo. João capítulo 15, 16. O desenho é esse. A partir desse desenho, então, a gente começa a entender um pouquinho do que aconteceu com a história dos discípulos. Qual era a história dos discípulos? Se a gente olha os exemplos que a lição trouxe, como é que eram os discípulos? Brigões. Brigões, invejosos, incrédulos alguns, autossuficientes, presunçosos, precipitados, Pedro, Desejosos de poder. desejosos de poder, João e Tiago, Impossível. mais a mãe dos dois do que os próprios dois. Mas Impossível, né? Impossível, Pedro de novo, João outra vez. Tem um desenho aí, né? Bom, esse desenho, infelizmente, não reproduz em nada a condição de cada um de nós. Só eles. Esse é o desenho. Bom, se esse é o desenho, qual é a forma de resolver essa conta? Há algumas coisas curiosas nos textos levantados na lição para essa forma de resolver a conta. A primeira coisa curiosa no texto qual é? Como é que eles resolveram essa conta? Não resolveram. Eles conviveram com Cristo. Eles conviveram durante 3 anos e meio com Cristo. Até quando? Até por um processo externo serem separados de Cristo. Aí tudo que aconteceu nos 3 anos e meio vem para onde? Foram 3 anos e meio de reavivamento. Então foi mais obra do Espírito Santo do que outra coisa. Não foi só obra do Espírito Santo. O que aconteceu? Durante 3 anos e meio eles passaram pelo quê? Reavivamento. Convivência com Jesus. Sede do Cristo. A sede do Cristo só se tornou tangível de forma completa para eles quando? Quando não tinha mais volta da cruz. Quando eles percebem que a cruz não tem retorno, ou seja, Jesus não vai descer da cruz. Jesus não vai parar o processo. O que começa a acontecer dentro deles? O sentimento da perda começa a ficar claro para eles. Pedro vai parar no lugar onde Jesus chorou. Os outros discípulos se esvaem, mas ficam de longe observando para ver para onde a coisa vai. O curioso é que nenhum deles foge, exceto Judas. O único sujeito que não assume a sua condição, é soberbo do texto, né? Do texto que abriu a lição. O único que não muda a sua condição,
Qual é o resultado quando a perda se acumula? Ou seja, todo o peso que Jesus tirou durante 3 anos e meio das costas dele volta de uma vez nas costas de Judas. Qual é o resultado? Suicídio. Não tinha outro resultado. Ninguém consegue conviver com essa culpa toda. O resultado de Judas foi simples: suicídio. O remorso leva a isso. O que aconteceu com os discípulos? Eles entenderam o que era viver leves. E aí, desesperadamente, buscam o quê? Ficar leves outra vez. Vão para o lugar certo. Vão para Cristo. Quando vão para Cristo, o que acontece? Cristo os atende. Ainda fica por alguns dias com eles, depois da cruz, depois da ressurreição. E nesses dias que fica com eles, faz o quê? Traz à memória tudo aquilo que havia ensinado durante 3 anos e meio. Dá instruções, coordenação. E a última instrução que Jesus dá para eles é o quê? Esperem que o poder vai se manifestar. Durante esses próximos dias em que eles esperam o poder, o que acontece com eles? A reforma completa, que é o último degrau da reforma. A questão individual da reforma aconteceu com eles nos 3 anos e meio enquanto reavivamento e naquele pouco tempo com Jesus na espera de instruções. Quando Jesus vai embora de verdade, o que falta resolver ainda? O 4º passo da reforma: conseguir conviver uns com os outros. E aí eles vão passar dentro daquele cenáculo, liderados pelos mais velhos e coordenados com os mais novos, dos discípulos todos, mais de 40 pessoas reunidas ali, vão passar um tempo vivendo juntos, de manhã, de tarde e de noite, todos os dias. Até quando? Até quando se tornam um. Então, o desenho da reforma é esse. Então, quando a gente olha aqui o que aconteceu com cada um dos discípulos, você olha Pedro, a impulsividade dele, ou a precipitação dele, ou a estupidez dele, como é que esse Pedro se transforma naquele outro Pedro? Percebe que aquele outro Pedro não extinguiu o velho Pedro. A primeira situação de confronto com Paulo, o velho Pedro volta a baila. Assim como o velho Paulo volta a baila. Na primeira confrontação com Barnabé. Então, a discussão da transformação, ela é uma transformação que me aponta na direção do Cristo, me traz o desejo de mudar aquilo que precisa ser mudado, porém basta um único coisa: sujeitai-vos o que acontece. Vem tudo outra vez. A única diferença é que eu sei o caminho. Portanto, eu sei que veio e eu tenho condições de olhar e voltar para o processo. Mas dói tanto o processo de perceber que eu pequei outra vez, quanto dói o processo do abandono. Porque o gosto do pecado retorna à boca, e o gosto do pecado, em determinadas circunstâncias, é agradável. E é por isso que Paulo vai discutir. Romanos 7 é a discussão disso, o texto que a gente estudava ontem à noite. Faltou algo. No texto que a gente estudava ontem à noite, Romanos 7 é exatamente esse contexto. Paulo olhando para ele e percebendo 2 leis. Uma lei que reside no meu corpo, que é contrária ao desejo daquela mente convertida de Paulo. E aí fica uma briga. O que é que eu faço? Obedeço à lei de Deus, contrario o meu corpo. Obedeço à lei do meu corpo, contrario a lei de Deus. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa batalha que começa a surgir no momento que eu aceito a condição imposta pelo modelo do reavivamento, dessa proximidade com Cristo. Fica claro nessa abordagem que a tragédia do cristianismo é quando nós queremos conformar a Deus às nossas responsabilidades. Você passeia ali pela palavra e aí você vai separar com textos como convertei-vos ou transformai-vos pelo que se diz, desperta-te e dorme. Transformai-vos pelo quê? Olha que transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Não vos conformeis. Com o presente certo. E aí vem toda aquela Ezequiel, né? Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Aí vem Jesus e fala assim: como eu fiz, façais vós também. Então tem esse viés de ação na palavra. E quando nós entendemos essa responsabilidade que é condicionada a cada um de nós vamos entender que é um privilégio, um alto privilégio você participar do processo de salvação da sua própria vida e você comunica isso para outras pessoas. Quando entendemos de fato essa nossa responsabilidade, aí vai chegar no que Paulo diz: esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, prossigo, né? Então aí a gente cumpre aquilo que é o nosso dever dentro do processo de salvação. Tem um texto na lição de terça-feira que ilustra essa condição em Pedro. É legal de olhar. Diz assim, nos comentários da lição, nos comentários de Ellen White:
Quando Pedro disse que seguiria seu Senhor à prisão e à morte, lembra? Momentos que antecedem a crucifixão, é o contraste entre a dúvida e a certeza em Deus. Vai lá, boa música. Era sincero em cada palavra que proferia, ou seja, quando Pedro disse aquilo, mesmo precipitado, como disse a Márcia, mesmo impossível, quando Pedro disse aquilo, ele disse com sinceridade. Ele estava disposto a isso mesmo. O que Pedro não conseguia perceber é o quê? Ele não se conhecia. O que estava nele que ele não sabia? Ocultos em seu coração havia elementos de mal que as circunstâncias fariam germinar. Ele não sabia disso. Por não saber disso, a sua impulsividade e a sua precipitação trouxeram na carona a presunção. Eu posso fazer isso sozinho. Ou seja, eu posso enfrentar a morte no seu lugar sozinho. E aí qual é a carona do texto? A menos que ele fosse levado à consciência de seu perigo, esses elementos se demonstrariam de sua eterna ruína. Foi o que aconteceu com Judas. O Salvador viu nele um amor próprio e segurança que sobrepujariam mesmo o amor de Cristo. Pedro gostava de Cristo. Morreria por ele. A pergunta é, viveria por ele? Pedro estava disposto a morrer por Jesus, mas viver por Jesus é outra coisa. Viver por Jesus é o que o Senhor quer que eu faça. Morrer por Jesus é eu decido a hora, o jeito, o lugar. Orelha de mão. Esse é o Pedro que precisava ser convertido. Deixa eu só terminar o texto do outro lado. O Salvador viu nele um amor próprio, segurança sobrepujaria o mesmo amor de Cristo. Em sua vida se revelara muito da enfermidade do pecado não mortificado, descuido de espírito, gênio não santificado, temeridade para entrar na missão. Então, desenho. É esse Pedro que precisa mudar. É esse estrutural de Pedro que precisa Passava em Pedro, depois Paulo pôs em ordem. E Pedro depois Paulo em ordem também. Aliás, Barnabé mais do que Pedro. Tem duas coisas. Primeiro, muitas vezes, como os discípulos fizeram, estavam com Cristo, deixava que Cristo fizesse tudo, né? E alguma coisa que eles quisiam fazer era errado, né? Isso acontece com nós hoje. Muitas vezes a gente quer que outras pessoas, que nós achamos mais capacitadas, levem a obra tudo à frente. E a gente fica de mão cruzada, né? De mão, braço cruzado. A segunda coisa é que muitas coisas a gente pensa que é tão bom mesmo na presença de Deus e é um desastre. Eu estou me referindo à pregação, né? A ressurreição de Lázaro. Quer dizer, Maria e Marta falaram, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, não teria morrido. Teria sido um desastre. Porque Jesus, depois de 4 dias, a ressuscitar Lázaro, ele provou para os saduceus que havia a ressurreição. E se ele tivesse naquele momento, mesmo que Lázaro tivesse morrido, e ele ressuscitasse, não, isso aí é uma farsa. Não foi imediatamente. Fez de conta que morreu. Tem esse lado da história, mas o lado principal da história não estava nem com isso. O lado principal da história estava com aquela família. Existiam coisas para aprender. Essas coisas precisavam ser aprendidas por aquelas duas pessoas. A tua honra e tua glória e essa morte. Então, foi para todos a vida, para a família e todos. Isso é parte do desenho da história da mensagem. O que eu me engano com Deus é quando ele fala sobre detalhes, ele esclarece. Sim. A semana passada eu estive conversando em particular com o professor, porque eu nasci na igreja, mas eu não tinha luz a respeito do assunto. Ele estava perguntando para Deus o que ele pensava. Então, às vezes a gente pensa assim, que o outro tem que ser reformado quando ele ainda não compreendeu. Deus dá o tempo devido para cada um. Então, esse sujeitar isso é muito bonito e racional, porque quando ele se aproxima de você, ele te faz entender, não é de qualquer jeito. E aí eu não vou pelo esclarecimento. Porque quando eu falava com o professor ontem, na semana passada, eu ouvi como que Deus falando assim, uma língua, por pouco me persuades. Então eu falei assim, agora está na hora de escolher o que eu vou fazer. E que Deus nos ajuda a escolher mesmo, porque estamos vivendo desse. Um texto na carona disso que você falou. Na própria lição que aborda o tema de Pedro e essa questão da dúvida, lá no finalzinho dos comentários tem um texto sobre Tomé. Diz assim, no tratamento dispensado a Tomé,
Jesus deu aos seus seguidores uma lição sobre a maneira pela qual devem tratar aqueles que têm dúvidas sobre as verdades religiosas que realçam essas dúvidas, que é o que você desenhou sobre o templo de Deus. Como é que Jesus tratou Tomé? Ele não oprimiu Tomé com palavras de reprovação, nem entrou em controvérsia com ele sobre a descrença de Tomé. Mas com marcada condescendência e ternura, ele se revelou ao descrente discípulo. Tomé havia tomado a mais irrazoável posição, ditando as condições para crer. Se eu puder ver, se eu puder tocar, eu acredito. Essa era a frase de Tomé. Mas Jesus, por seu generoso amor e consideração, quebrou todas as barreiras que ele mesmo levantou. Então Jesus não chegou ali e ficou questionando por que você quer crer desse jeito. Não, vem aqui e toca. Vem aqui e encosta. Agora que você já viu que é verdade, então eu vou te ensinar a lição. Vou te esclarecer o que devia ter acontecido. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então Tomé, muda de uma vez. Mas depois que Tomé já cria. Isso é uma coisa fantástica. Como você disse, ele esclarece. E ele esclarece de que jeito? Na ordem certa. Primeiro a graça, depois o desafio para aquele que já está de pé. E aí é a escolha. Esse é o caminho. Como é que termina o texto? Persistente controvérsia raramente enfraquecerá a incredulidade, mas a colocará na autodefesa, onde encontrará novos apoios e novas desculpas. Portanto, o que salva não é o embate, o que salva é o quê? A proximidade, a afeição, a graça. É por isso que o texto de Jesus para os discípulos é tão enfático. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. É isso que divulga as barreiras. O restante do processo é aprendizado, discussão, etc. Mas a parte inicial do fenômeno é graça, sem as barreiras, sem os nós criados pela lei. A última discussão que a lição traz, que é de quarta-feira para frente, é a questão do retorno, a mensagem do filho pródigo, o que estava envolvido. Isso, na verdade, é uma repetição desse texto, que é a apresentação clara do que significa reavivamento. O que é reavivamento para quem já conheceu Deus? É voltar para casa. O que é reforma para quem já conheceu Deus? É a decisão de responder à orientação do Espírito que um dia eu abandonei. Eu tenho um processo de definição para aquele que já conhece. Reavivamento é porque ele já conheceu e fugiu. Voltar para casa. Voltando para casa, quem eu encontro? O pai. De que jeito? Sentado à beira do caminho, esperando para enxergar o filho ao longe e recebê-lo. Quando eu olho o filho, o que eu vejo? Um sujeito vindo, pensando, o que eu vou fazer quando eu encontrar com ele? Não dá tempo. Não dá tempo. Antes que eu consiga executar o que eu planejei, o que ele já fez. Já me abraçou, já me vestiu, já me recolocou o anel, já matou o novilho cevado, já fez a festa. Não deu tempo de fazer o que eu planejei, porque o que eu planejei estava errado. Qual é a lição que está atrás disso? Não sou eu que tenho que planejar. Quem planeja? Deus. Essa é a lição que está atrás disso. Não adianta, você vai ficar decorando o texto lá, vai, e recebe desse jeito, desse jeito, desse jeito, sobre essas condições. Qual é a resposta dele? As condições são as minhas, não as suas. Qual é a pergunta que sobra disso? Ok, então o que o senhor quer que eu faça? De que jeito o senhor quer que eu faça? Para onde o senhor quer que eu faça? Essa é a resposta. Seja essa a resposta, qual é a coisa que vem na carona? Fé para agir. Então eu pergunto o que ele quer que eu faça, ele fala, faz isso. Aí eu falo para ele o quê? Não dou conta. E o que ele diz? Está aqui o poder. Moisés, Isaías, todos os sujeitos que passaram por essa condição viveram a mesma realidade. Sou homem de lábios impuros, Isaías. Sou sujeito de língua pesada, de palavra pesada. Ok, vai Arão contigo. Se a desculpa é essa, chama Arão. Arão não perdeu o traquejo, não perdeu o sotaque. Ele fala egípcio muito bem. Ele vai contigo. Ah, mas vão duvidar de mim. Ok, vai 2 sinais contigo. Se alguém duvidar, mostra o sinal. Não tem mais desculpa? Ok, então vai. Entendeu? Esse é o desenho. Deus nos dá poder. Mas nos dá poder quando? Quando eu reconheço a minha condição, a minha incapacidade, ele me fortalece na fé e no poder para que eu execute a missão. Seja que missão for.
de um pequeno hábito para mudar a uma missão enorme, como libertar o povo de Israel do Egito, não importa o tamanho da missão. A fé e o poder são na proporção do tamanho da missão. Por isso, a ação é possível. Porque a ação não é resultado da nossa competência, é resultado da competência daquele que nos empoderou para a missão. Esse é o que dá a competência, esse é o que dá a missão. Diga aí. Mais uma vez a pergunta. Segundo a lei, isso deve ter sido bem antes, né? Se aconteceu, porque é uma parábola, né? Mas por que o pai estava ali esperando? Porque se aquele filho tivesse visto primeiro pelos servos, segundo a lei, ele teria sido morto. Apedrejado. Né? Então, Sob o contexto do que ele fez ao pai, que ele pediu a herança antes de morrer. O pai estender a sua capa, estava estendendo a justiça, como Deus fez com É a graça. Daniel. É a graça. É a graça. Primeiro a graça, depois a prática e as ações resultantes disso. O último texto para a gente encerrar, na lição de sexta-feira, o comentário do texto Desejado das Nações. Toda verdadeira obediência vem do coração. Isso é importantíssimo de se perceber. Toda verdadeira obediência vem do coração, ou seja, ela nasce de uma profunda compreensão do que a graça de Cristo fez por mim. Embora aqui o coração esteja analogamente, a ideia é tirar do modelo racional direto. Ou seja, a obediência é resultante daquilo que eu sinto quando eu encontro Cristo. O amor de Cristo me constrange e isso me leva à obediência. Desde procedia também a de Cristo. Ou seja, no mesmo modelo, o coração procedia também a obediência de Cristo. E se consentirmos, ele de tal maneira se identificará com os nossos pensamentos ideais, dirigirá nosso coração e espírito em tanta conformidade com o seu querer, que obedecendo não estaremos senão seguindo nossos próprios. Olha o nível dessa transformação. Entendeu? Olha o nível dessa transformação. Ele mudou aquilo que nos impulsionava para o erro e agora nos impulsiona para quê? Então, é uma mudança profunda. Mediante o apreço de caráter de Cristo, por meio da comunhão com Deus, o pecado se tornará aborrecido. Ou seja, aquilo que hoje eu gosto, eu deixarei de gostar. Esse é o desenho. Essa é a reforma. Enquanto isso não acontece, enquanto o engajamento correto não produz uma consequência, que é a reforma adequada, alguma coisa está errada com aquilo que a gente chama de graça ou com aquilo que a gente chama de fé. Que ou muda tudo, ou de fato não aconteceu. Uma coisa que está no superficial. Deus abençoe, entendendo isso, isso se torna prática de todos nós. E com isso a gente aprende de fato o cumprimento da promessa de poder para isso. Querido Pai, está nos céus, te agradecemos pela tua graça maravilhosa, que nos constrange o coração por esse amor que nos perdoa e nos busca quando ainda somos pecadores. Te agradecemos porque essa graça, ao nos constranger, nos leva à proximidade com Cristo, para uma escolha necessária e crucial na nossa vida, que é a convivência contigo e o crescimento na graça. Dá que esse crescimento se materialize em mudanças de hábitos, práticas, valores, direcionamento de vida e, por fim, possamos ser achados semelhantes a Cristo quando encontrarmos contigo nas nações celestiais. Dá que o teu poder nos fortaleça para isso e nos coloque como a unidade da fé esperada para a tua igreja e possamos ver o derramamento em profusão do teu Espírito e assim cumprirmos a última fase da tua promessa, que é o texto de Mateus 24:14, nos impulsionando a pregação do último testemunho das gerações. Dá que, se for possível, isso aconteça ainda em nossa geração, se não, dá-nos a perseverança necessária para aguardarmos até a manhã da ressurreição, e pedimos por Jesus. Amém.